O volume de cheques sem fundos emitidos no país teve em setembro a quarta queda mensal seguida ante o total de cheques compensados e alcançou o menor nível para o mês dos últimos 6 anos. De acordo com o indicador da empresa de análise de crédito Serasa Experian, foram devolvidos no período 1.456.000 cheques, de um total de 91.495.000 compensados, o que representa 15,9 cheques a cada 1.000 compensados, menor nível para setembro desde 2004. Na comparação mensal, houve queda de 1,8% ao comparar com agosto. Em relação a setembro de 2009, a baixa foi de 18%. Os economistas da Serasa Experian atribuem as quedas da taxa de inadimplência com o cheque à abertura dos últimos meses de novas linhas de crédito aos consumidores, o que levou a uma menor utilização do cheque pré-datado como meio de financiamento. O projeto que trata da abertura do mercado de televisão por assinatura pode gerar polêmica no Senado. Acompanhe a matéria da TV Senado. Na Câmara foram 3 anos de discussão. O PL 29 causou polêmica ao propor a abertura do mercado de TV por assinatura e assim colocar em choque interesses de empresas de rádio e TV e de telecomunicações. O texto que chegou ao Senado em junho de 2010 é fruto dessa negociação. Mas, segundo o procurador-geral da Anatel, Marcelo Bechara, o projeto ainda não é consenso entre os empresários. Você tem manifestações de alguns grupos que são contrários a um ou outro ponto do projeto. Atualmente, uma empresa de televisão por assinatura via satélite tem sido um pouco mais dura em relação ao texto como se apresenta. Um outro grupo de radiodifusão também. Mas isso vem sendo observado ao longo de todo o processo. Não há como nós, o Congresso Nacional, deixarmos que o mercado ou que a tecnologia avance e dite as regras como está acontecendo hoje. É preciso que elas realmente sejam definidas. Por causa do custo do pacote, a TV por assinatura está principalmente entre as classes A e B, em apenas 8 milhões dos 55 milhões de residências brasileiras. O projeto pode baratear o serviço e ampliar o acesso, ao permitir a entrada de empresas de telecomunicações no setor. Há uma estrutura de mercado fechada que faz com que não haja competição e ao não haver competição não há investimentos novos, ao não haver investimentos novos não há diversificação de oferta e com isso não há redução de preços. Mas a abertura para as empresas de telefonia ainda é vista com temor. O projeto obriga os canais pagos a transmitir pelo menos 3 horas e meia por semana de conteúdo nacional no horário nobre. Nos pacotes de programação, 1/3 dos canais oferecidos aos assinantes deverá ser brasileiro. As empresas que não cumprirem as determinações podem desde receber uma simples advertência até ter o credenciamento cancelado, dependendo da gravidade do caso. As sanções podem ainda ser combinadas com uma multa de até 5 milhões de reais. Me parece que o projeto não coloca em risco a produção nacional. A proposta ainda permite que, por decisão da mesa do Congresso, as transmissões da TV Senado e da TV Câmara sejam unificadas. O Congresso Nacional, por meio da sua mesa, pode acabar com um dos canais aqui da casa. Pode fechar a TV Senado ou a TV Câmara, e criando um único canal, que seria o canal do Congresso Nacional. Isso está no parágrafo 2º do artigo 32, e que eu não sei se foi um lapso ou uma cochilada dos deputados, é que deixaram passar um artigo como esse. Eu vejo isso como um grande receio e eu acho que os senadores vão ter que consertar esse parágrafo. Pesquisa Datafolha, publicada nesta sexta-feira, revela que a candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff, aumentou a vantagem sobre seu adversário na disputa eleitoral, José Serra, do PSDB. A ex-ministra tem 56% dos votos válidos contra 44% do tucano. No levantamento passado, divulgado há uma semana, Dilma tinha 54% contra 46% de Serra. No total de votos, incluindo nulos, brancos e indecisos, a petista tem 50% na pesquisa atual, contra 40% de Serra. Na semana passada, tinham 47% e 41% respectivamente. Os que dizem votar em branco, nulo ou em nenhum nome continuaram estáveis, com 4%. Foram entrevistadas 4.037 pessoas em 243 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
projeto facilita o processo de aposentadoria para portadores de lúpus e também para quem tem epilepsia. Acompanhe a matéria da TV Senado. Pelo projeto, o lúpus e a epilepsia são incluídos no rol de doenças graves, como a AIDS, a tuberculose ativa e a hanseníase. Os trabalhadores que apresentarem essas doenças podem ser aposentados por invalidez sem precisar cumprir a carência de 12 meses de filiação à Previdência Social e desde que a doença não tenha sido diagnosticada antes do ingresso no INSS. Nós queremos garantir que o cidadão que tem lúpus, que tem artrite e que seja epilético, que ele tenha direito ao atendimento imediato por parte, inclusive, de todo o complexo da assistência social. O direito à assistência e à aposentadoria especial, porque é uma situação grave e eles têm que ter um atendimento chamado privilegiado. A dermatologista observa que nem todos os pacientes dessas doenças terão de se afastar do trabalho. É importante saber que 70%, 80% dos casos dessas doenças são tratáveis e não levam à invalidez. Em poucos casos, quando os pacientes evoluem para insuficiência renal, insuficiência respiratória, né? No caso do lúpus. E no caso da epilepsia, quando os pacientes ficam com alguma sequela, né, neurológica, tipo paralisia cerebral, né, paralisia periférica, com incapacidade de caminhar, de raciocinar, de fazer atividades comuns, né, do dia a dia. Todas elas são doenças crônicas e de alto custo. Deveriam ter realmente uma atenção do Estado no sentido de possibilitar que o portador dessa doença tivesse facilidade de isenção de imposto, contasse a questão da aposentadoria de forma diferente. Então, acho que é um projeto altamente meritório e que merece ser aprovado e sancionado, porque realmente devia ser até uma política nacional de saúde no sentido de atender essas doenças crônicas. Policiais desvendaram um esquema de fraude em pontuação de carteira de habilitação em Peruíbe, na Baixada Santista, litoral sul de São Paulo. Uma quadrilha recebia propina para tirar do prontuário dos motoristas pontos de multas e transferia a infração para a habilitação de outras pessoas. De acordo com o promotor Cássio Roberto Concelino, a funcionária do Ciretran, Cláudia Maria Gazavi, assumia os pontos que era passado de um despachante ainda não identificado da Praia Grande e depois as cancelavam. O promotor descobriu também o envolvimento do delegado do órgão, Bruno Jacinto de Almeida Júnior. Na investigação, a promotoria detectou que o delegado adquiriu bens no valor de mais de R$200 mil em menos de um ano na cidade. Os suspeitos vão responder por inserção de dados falsos no sistema informatizado do Detran e falsidade ideológica. A produção brasileira de cana-de-açúcar atingiu mais um recorde em 2009, ao subir 4% na comparação com 2008, para 661 milhões de toneladas. Porém, se mostrou bastante inferior ao crescimento verificado na passagem de 2007 para 2008, quando subiu 17,4%, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. A princípio, mesmo com um crescimento menor, a notícia é boa porque poderia ser indicativa de futura queda nos preços do álcool e açúcar, beneficiando os consumidores. No entanto, ocorreu justamente o movimento contrário. Os preços dispararam nas bombas nas últimas semanas e a tendência até março do ano que vem é que continuem subindo. Em instantes você confere se cesta básica sobe e atinge maior valor no ano em São Paulo.